Fala, galera, olha só, o Paquetá tá de olho em tudo, hein? Ele tá de olho em tudo, acompanhando nossos stories. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, Paquetá acompanhando os stories. Olha aí, ó. Olha ele aí acompanhando os stories. Tá querendo saber das notícias do o nosso repórter lá também. Tá fazendo aí trabalho em parceria com a gente, né? O CRF Matos. Cara, tá na apuração com a gente. Ele postou, ele marcou lá o Paquetá nas paradas e tal, botou lá o hashtag. O Lucas Paquetá, olha aqui, ó, a postagem sobre ele, olha lá, o stories, olha lá. Lucas Paquetá, verificado. Tá doido pra vir pro Mengão logo, tá acompanhando tudo da notícia do Flamengo e tá vendo tudo. Sensacional. Ele tá doido pra vir. Paquetá quer vir pro Mengão. A gente vai trazer todas as notícias explicando o que tá acontecendo hoje. Os caras estão praticamente mandando ele embora. E olha, estão fazendo a mesma coisa com o Vini Júnior. Estão fazendo a mesma coisa com o Vini Júnior, tá? Eu vou falar pra vocês aqui, estão mandando o Vini Júnior embora do Real Madrid. Estão falando aí, vocês vão ver durante o vídeo, a gente fala sobre o Paquetá, mas eu quero aproveitar esse começo de vídeo, já que o Paquetá participou, já tá de olho na gente aí e tal. Vou falar também do Vini. Alô, Vini Júnior, presta atenção aqui, a torcida do Mengão quer você de volta. O bom filho a casa torna, como diz o Zico, vocês vão ver aí. Olha só, torcedores do Flamengo pedem o retorno do Vini Júnior após a atitude da torcida do Real Madrid. Atacante vem sendo bastante cobrado pelos torcedores merengues. Olha só, no último domingo, eles perderam a grande final da Supercopa da Espanha para o rival Barcelona e demitiram o Xabi Alonso. 3 dias depois, a equipe voltou a campo e foi eliminada pelo Albacete, time da 2ª Divisão Nacional, nas oitavas da Copa do Rei. A sequência negativa de resultados custou caro para os jogadores do Real Madrid. O retorno ao Santiago Bernabéu, os torcedores aí não pouparam vaias ao elenco devido ao desempenho ruim na temporada. Os principais alvos foram o brasileiro Vini Júnior e o meia Jude Bellingham, 2 das maiores promessas do clube. Olha só, diante da situação, os torcedores do Flamengo aproveitaram a oportunidade para pedir o retorno do Vini Júnior. Já que o muro tá baixo, né, meu parceiro? Já não é nem muro baixo. Os caras sempre foram no Flamengo. Já que eles estão querendo voltar, querem ser felizes, né? Voltar para casa, né? O bom filho a casa torna, como disse o Zico. Então, vocês vão ver o Zico falando aqui no vídeo. Então, já veio o Paquetá, a torcida quer que venha o Vini Júnior também. Eu tinha falado esses dias, cara, que qualquer hora dessa o Vini Júnior pinta aí também, tá? Então, em meio ao interesse no Lucas Paquetá, os internautas sonham com a reedição dessa dupla com a camisa do Flamengo. Ai, meu Deus do céu. Aí o meu coração não aguenta. Vini Júnior também não aguenta, mas é muito caro, né? É muito caro, é surreal o valor do Vini Júnior. Mas pra pensar, daqui a pouco dá. O Flamengo tem condição, o Flamengo tá fazendo muita grana, cara. Daqui a pouco dá pra pensar. Olha só os comentários. Vini Júnior tem que sair do Real Madrid mesmo. Hora de buscar novos ares. Não vai ter jeito. Protocolo Vini Júnior em junho. Olha, a galera tá pedindo Vini Júnior em junho já, hein? O Flamengo tá botando bilhão no bolso. É só pegar aí, bilhão. Pega aí, pô. Pega aí 100 milhões de euros e traz o Vini Júnior, pô. Vini Júnior saia do Real Madrid e venha ser feliz no Flamengo junto com o seu parceiro Paquetá. Boa que tem que aproveitar e trazer o Vini Júnior para o Flamengo. Sei que as atenções estão no Paquetá, mas acho que dava para ligar para Florentino Pérez, bater um papo sobre Vini Júnior por empréstimo até o meio do ano. Vini Júnior por empréstimo era uma boa, hein, para valorizar no Flamengo ao lado do Paquetá. Aproveitar esse momento, vem Vini Júnior por empréstimo também, já pensou? Ah, moleque, aí seria assim a cereja do bolo. Ó, concurso, meu irmão, vou falar para vocês. É difícil, é impossível praticamente, sim. Mas para pensar, o Flamengo é o clube que é o Real Madrid das Américas. Eles vêm pro Real Madrid das Américas recarregar as energias. É o que está acontecendo com o Paquetá. Daqui a pouco ele mesmo vai querer fazer esse movimento. Óbvio que ele é mais caro que o Paquetá. Não sei se está valendo o quê? 100, 120 milhões de euros. Não sei quanto é que vale. Mas o Flamengo tem bala. O Flamengo tem bala. Vamos falar de Lucas Paquetá. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Tottenham nesse final de semana pelo West Ham, porque ele ainda está lesionado. E galera, ele está lesionado de fato. Isso não é migué para poder forçar uma saída. O Lucas Paquetá não é esse perfil, não tem esse perfil, tá? Ele é um atleta assim totalmente, vou dizer, correto e ético, tá? Ele não vai chegar a bater a mesa do West Ham e dizer não jogo mais aqui. Não vai fazer isso, forçar uma saída, como a gente costuma dizer no mundo do futebol. Ele tem muito respeito com o West Ham e, de fato, ele está lesionado. E assim, gente, é uma negociação muito difícil,
Muita gente acha que vai ser decidida de um dia para o outro. Ontem, por exemplo, sexta-feira, muita gente tratando o dia D do Paquetá. Não tem o dia D. É uma conversa atrás da outra, dia a dia, todos os dias, a todo momento, as conversas estão acontecendo. O West Ham não quer vender o jogador agora. Não quer. O West Ham está brigando para não ser baixado. O West Ham entende que o Lucas Paquetá é um jogador importante nessa reta final de temporada. E o Flamengo não ficou muito animado com aquela proposta do West Ham de vender o jogador, mas o Flamengo emprestar o jogador até o fim da temporada lá na Inglaterra. O Flamengo não ficou muito animado com essa ideia. O Flamengo entende que não seria o melhor caminho. Então, conversar. Vai conversando, tendo paciência. Aí é uma opinião, entendendo todos os lados, aí, ouvindo todos os lados. Eu acho que o Lucas Paquetá vai jogar no Flamengo. Para mim, a grande dúvida é se agora, nessa janela, ou só no meio do ano, quando acaba a temporada lá na Inglaterra. Fazendo uma comparação, foi basicamente o que aconteceu com o Jorginho no ano passado. E, gente, assim, eu vejo muita gente falando assim, nossa, tudo no Flamengo se torna novela. Vocês têm noção da magnitude dessa contratação, do tamanho dessa contratação? O Flamengo pode investir 40 milhões de euros, tirar um jogador titular de uma equipe da Premier League, jogador que vai disputar uma Copa do Mundo e com 28 anos, ou seja, no seu auge da parte física, um jogador que está performando em altíssimo nível. Vocês têm noção do tamanho dessa contratação? Vocês acham que para fazer uma contratação como essa é igual videogame, é igual LFoot? Toma aqui o dinheiro, eu tenho dinheiro, toma aqui, vou levar o jogador. Gente, não é assim. Vai ser uma negociação longa. É uma contratação, caso aconteça, que será uma das maiores do futebol brasileiro nos últimos anos. Em valor, vai ser a mais cara. Vocês têm noção do tamanho dessa possível contratação? Então parem de reclamar, parem de falar, tudo no Flamengo é novela, não aguento mais essa história, Lucas Paquetá. Engraçado, não aguenta mais, mas fica aí o dia inteiro perguntando, Lucas Paquetá vem ou não vem? Vem ou não vem? E a gente é obrigado a ficar noticiando de maneira diária. Mas é isso, tenha paciência, torcedor rubro-negro, porque vale a pena esperar, vale a pena acompanhar essa novela, porque o Flamengo está muito próximo de fazer uma das maiores contratações do futebol brasileiro. O Lucas Paquetá tem tudo para deitar no futebol brasileiro. Deitar. Ele joga e vem jogando muita bola. Não vive o seu melhor momento com a camisa do West Ham, mas nem o West Ham vive o seu melhor momento desde a chegada de Lucas Paquetá. Então tenha paciência, porque, repito, opinião, para mim é questão de tempo do Lucas Paquetá jogar com a camisa do Flamengo novamente. A dúvida para mim é agora nessa janela ou no meio do ano. Eu particularmente acho que não tem nenhum problema o jogador só chegar no meio do ano. Os principais jogos, a reta final das principais competições acontecem no segundo semestre. No primeiro semestre tem sim início do Campeonato Brasileiro, no primeiro semestre tem sim jogos importantes, Recopa, tem fase de grupo da Libertadores provavelmente, mas eu acho que o Flamengo consegue dar conta do recado na ausência de Lucas Paquetá. E eu nem comentei lá, quando eu falei da Fla Kids, o Sub-20 deve representar o Flamengo até o jogo contra o Fluminense, porque na reunião de hoje lá no Ninho do Urubu, eles estão planejando botar o time profissional, ou a grande maioria do time profissional, já na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 28. Inicialmente seria no dia 1º de fevereiro, mas eles estão vendo a evolução dos atletas nessa pré-temporada. Então, lembrando que o Flamengo se apresentou dia 12 pós-férias. É pouco tempo, tempo curto, mas os jogadores estão evoluindo bem no dia a dia, na pré-temporada, e a tendência é que no dia 28 de janeiro, contra o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão, a gente veja a equipe principal do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, informação importante aí publicada pelo jornal O Globo, dando conta que o Flamengo tem uma dívida com o Michael. Isso me chamou a atenção, hein? O Flamengo tem pendência a acertar com o Michael antes de negociá-lo com o Santos. O rubro-negro tem uma dívida de cerca de 3,2 milhões de reais com o atacante, referente a bônus pela sua contratação feita pela gestão anterior.
A tendência é que haja um acordo para que o negócio com peixe seja fechado logo. Gente, olha só. A palavra dívida me assusta. Eu espero que não seja dívida, eu espero que seja um valor que o Michael tenha a receber futuramente por contrato, que aí não é dívida. Dívida é quando você, na minha concepção, no sentido literal, é quando você deve a alguém. Por exemplo, venceu a sua data de vencimento da conta de luz dia 10. Você não pagou até o dia 10, você tem uma dívida com a empresa. Eu, particularmente, penso dívida sim. No Santos me confirmaram que de fato é isso, que o Flamengo e o Michael eles têm algo a resolver em relação a dinheiro, e no Flamengo me confirmaram também por um valor muito menor e disseram que não é uma dívida, não entraram em muitos detalhes. Então acredito eu que seja, talvez, vou dar um exemplo aqui, luvas a receber que o Michael tenha direito no salário, diluído, de maneira diluída, talvez seja isso, e o Michael não quer abrir mão para ser negociado pelo Flamengo. Falar agora sobre Lucas Paquetá antes do Thiago Almada. O que acontece é o seguinte, é aguardado pelo departamento de futebol o retorno do presidente BAP, que tirou uns dias aí na Europa, está retornando hoje. Para quê? Para dar o veredito de qual será a proposta que o Flamengo vai apresentar por Lucas Paquetá. É claro que uma proposta desse tamanho, superior a 30 milhões de euros, dependia ali da última canetada do presidente BAP. O Flamengo já teve algumas reuniões com o West Ham, com o Paquetá, já está tudo ajustado, tudo certo entre Flamengo e o jogador. Agora o Flamengo só tem que fazer essa última proposta para o West Ham para sacramentar a negociação. A tendência é que essa proposta seja autorizada e aprovada pelo presidente BAP, que, como eu disse, retorna hoje. O Flamengo deve pegar essa autorização do BAP, ir lá e fazer a proposta para o West Ham e avançar ainda mais na negociação, avançar ainda mais no negócio e, quem sabe, nos próximos dias já fechar também essa situação envolvendo o Lucas Paquetá, que também está deixando todo mundo ansioso, está deixando todo mundo nervoso, todo mundo quer que o Flamengo feche logo com o Paquetá, que resolva logo com o Paquetá e que acabe também essa agonia logo aí de situação envolvendo o Lucas Paquetá. Uma outra coisa que eu preciso falar ainda sobre a situação envolvendo o Lucas Paquetá é que ontem o jogador não foi relacionado e o que se fala no West Ham e também na mídia inglesa é que o jogador não veste mais a camisa do West Ham. Vamos ver o que de fato vai acontecer envolvendo o Lucas Paquetá. Vamos mudar o assunto, falar agora do Thiago Almada, porque tem novidades sobre o Thiago Almada. O Diego Simeone ontem, ele disse que sim, o Almada pode deixar o clube. Hoje o Atlético de Madrid vai jogar contra o Alavés. E o que acontece é o seguinte, a tendência, inclusive, é que o Almada seja titular nesse jogo de hoje. Eu vi alguns torcedores do Atlético falando que seria uma boa hora para ele mostrar o valor dele e tal, aquela coisa toda. E o Diego Simeone, na entrevista que ele deu ontem, ele disse que praticamente ele disse assim, ó, o Almada está no mercado e se chegar a proposta, nós vamos negociá-lo. E aí o que acontece? Ontem lá no jogo, estava conversando com algumas pessoas, eu falei, vem cá, e o Almada? Vocês não procuraram saber, vocês não fizeram absolutamente nada? E o que me falaram foi o seguinte, olha, o Almada, ele pode ser uma contratação surpresa que o Flamengo vai fazer. Pode ser, não estou dizendo que vai ser. O que acontece é o seguinte, o primeiro desejo do Almada, a prioridade número 1 do Almada é permanecer na Europa, é permanecer no futebol europeu. E o Flamengo já sabe que a janela do futebol europeu fecha antes da janela aqui no Brasil. Aqui no Brasil a janela vai até março. Então, assim, até os primeiros dias de março. Então, assim, a janela no futebol europeu fechando, acaba as opções para o Almada lá no futebol europeu. O que pode facilitar uma volta dele para o futebol sul-americano, consequentemente uma volta dele para o Brasil. Então o Flamengo espera o fechamento da janela europeia para ver se algum clube vai fazer uma proposta, para ver se algum clube vai conseguir tirar ele do Atlético de Madrid, para depois disso o Flamengo pensar em qual movimento faria para tirar o jogador de lá. Ação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados, um ótimo domingo para toda a nação e prestem muita atenção nessa grande informação. Eu vou trazer agora para vocês o impossível
pode virar possível. Eu vou falar, vocês acabaram de ver o paparazzo Vinícius Júnior no Flamengo por empréstimo. Gente, que é isso? Não faz isso comigo não, Bá. Não faz isso com a nação. Muitos torcedores estão pedindo Vinícius Júnior de volta para o Flamengo. O jogador, a torcida do Real Madrid está pegando muito no pé do jovem atacante, sabe? O jogador em formação, isso é informação. O jogador está assim chateado com as críticas, não está feliz. E essa saída do Real Madrid pode estar muito mais próxima do que vocês imaginam. Gente, vocês já pensaram o Flamengo ir atrás do Vinícius Júnior? Vocês já pensaram o Flamengo fazer um investimento? O Flamengo vai ficar uma máquina. O Flamengo vai ficar uma máquina. Poxa, o cara que ajudou o Real Madrid ganhar 2, 3 Champions, jogou muita bola, o Vinícius Júnior foi eleito o melhor do mundo. Agora a torcida está no pé dele. Então, assim, tá sendo uma pressão gigantesca para cima do Vinícius Júnior. A gente está vendo aí o movimento que o Flamengo está fazendo. O Flamengo pode investir cerca de quase 40 milhões de euros em cima do Lucas Paquetá, se a transação acontecer agora nesse início de temporada aqui no Brasil. Então, assim, o Flamengo chegar lá no presidente do Real Madrid, empresta o Vini Júnior, ou então empresta com uma obrigação de compra, pagando 100 milhões de euros. Não sei, o Flamengo tá com bala na agulha. O Flamengo tem muita, mas tem muita receita para pegar ainda nessa temporada. Jovens da base vão ser vendidos, outros atletas vão ser vendidos. Então, assim, gente, para quem tá achando que é impossível, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, o Flamengo tem bala na agulha para trazer o Vinícius Júnior, mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham de ver o Vini Júnior novamente no Flamengo, de volta ao Flamengo? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Poxa, uma excelente notícia, a notícia que a nação queria. Entendeu? Vocês já pensaram o Vinícius Júnior chega no Flamengo no meio da temporada, por um ano de empréstimo, com obrigação de compra? É um cara que está super valorizado no mercado. Tem mercado, mas é um cara que, assim, está recebendo críticas no Real Madrid. A nação está pedindo de volta, ele não está feliz no Real Madrid. O Real Madrid não vem jogando nada, é só vocês pegarem aí os últimos jogos do Real Madrid. Quem acompanha mesmo a La Liga ou Champions League sabe o que eu tô falando. Então, assim, eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Vini Júnior de... Vem. Traz o homem de volta. Nação Rubro-Negra, vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.